O assunto agora é colágeno. Mas antes de falarmos do colágeno, vamos fazer uma breve revisão de como funciona uma célula no corpo humano. A função principal de uma célula é produzir proteínas. E uma célula, para produzir proteínas, precisa de alguns ingredientes. Precisa de glicose e oxigênio, que vem pela corrente sanguínea para gerar energia na célula, e precisa também de aminoácidos, que também vêm pela corrente sanguínea para ela produzir as proteínas. Imaginem a proteína como se fosse uma parede de tijolos e os aminoácidos fossem os tijolos dessa parede. No caso do colágeno, ele é produzido dentro de uma célula chamada fibroblasto. Essa célula fica presente na derme, a derme que a gente estudou em aula passada. Se você ainda não conhece derme, dá uma passadinha na aula sobre derme, que a gente já deixou aqui no canal. Quando você tem o fibroblasto como célula responsável pela produção de colágeno, nós precisamos entender que o fibroblasto, assim como qualquer célula, precisa de oxigênio e glicose, que vem pelo sangue, e precisa também de aminoácidos. Que aminoácidos são esses para produzir colágeno? São 3. Glicina, lisina e prolina. São esses 3 aminoácidos, ou os 3 tijolos, que são utilizados para produzir essa parede que vai se chamar colágeno. A essa fase que une esses 3 aminoácidos, que são a glicina, a lisina e a prolina, nós chamamos de fase de síntese do colágeno. Fica intracelular. Tudo isso é feito dentro da célula, que é o fibrócito. Além disso, precisa ocorrer um processo conhecido como hidroxilação. O que é hidroxilação? É você juntar uma molécula de oxigênio e uma de hidrogênio a essa molécula, a esses 3 aminoácidos. E aí, nesse momento, quem recebe essa molécula de oxigênio e hidrogênio são apenas os aminoácidos prolina e lisina. A glicina não recebe hidroxilação nessa hora. É importante salientar que para ocorrer a hidroxilação é preciso ter vitamina C. Por isso que a vitamina C é tão importante e tão usada na maioria dos produtos que vão para dentro da pele como tratamento. Importante fixar isso, tá bom? Passada a fase de síntese e hidroxilação, nós temos agora um outro componente que é conectado com essa molécula, que na verdade é uma cadeia, que a gente chama de alpha chain, ou cadeia alfa, que vai produzir o colágeno no futuro. Então o que acontece? Na terceira etapa é a etapa de glicosilação, ou seja, nós vamos unir uma molécula de glicose agora nessa cadeia, que a gente chama de cadeia alfa. A molécula de glicose, ela se conecta apenas no aminoácido lisina. Os outros 2 não vão receber a cadeia de glicose. A partir daí, nós temos o início da produção de uma molécula chamada procolágeno. Tem mais. Uma vez fora da célula, agora a molécula de procolágeno vai se transformar em tropocolágeno. E para que isso aconteça, ela tem que passar por uma fase chamada de fase proteolítica. Nesta fase, haverá um arranjo molecular para que se possa prosseguir a formação da fibra colágena. Lembrando que isto já está acontecendo fora do fibroblasto, ou seja, no meio extracelular. E a próxima fase agora é a seguinte. Crosslink. Isso, esse é o nome desta última fase que começa a compor propriamente a fibra colágena. Para que isso aconteça, as diversas cadeias de tropocolágeno precisam se unir entre si. E essa união das cadeias é feita através de uma enzima chamada lisil-oxidase. E essa enzima precisa de um nutriente muito importante no nosso corpo, que é o cobre. O cobre tão importante para várias ações antioxidantes da nossa saúde, também é importante para a formação do colágeno. Assim, conforme essas fibras vão se interagindo e vão se somando, vão se transformando em fibrilas, depois em fibras, depois em feixes de colágeno, conforme elas vão se unindo e formando então o colágeno propriamente dito no nosso corpo. Até mais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal,
deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para saber das próximas aulas que serão lançadas. Se preferir, pode acessar o meu Instagram, que é o @Dr. Wagner Gabriel, e muito obrigado pela sua companhia.